Olá, boa tarde. Começa agora o CNA em Campo, programa que fala direto com o produtor rural. Aqui você acompanha toda terça e quinta reportagens e entrevistas sobre a agropecuária brasileira. Vamos aos destaques de hoje. Depois do lançamento do Plano Safra, produtores começam a preparar a terra para o plantio, mas taxas de juros ainda preocupam. O sorgo pode ser alternativa de alimento para o rebanho na região Nordeste. E uma receita simples para combater a mosca que ataca as plantações de frutas. É o que você vai ver agora no CNA em Campo, o programa do sistema CNA Senar. Com o anúncio do Plano Safra no início do mês, os produtores se preparam para mais um ano de muito trabalho. Mas a taxa de juros ainda preocupa quem depende de financiamento agrícola. Engenheira agrônoma, Ângela acompanha de perto os preparativos para o plantio da soja na região de Formosa, no entorno de Brasília. O solo do local necessita de aplicação de calcário e resíduos orgânicos para o fortalecimento das futuras plantas. Hoje a gente tem acompanhado cada vez mais uma preocupação do produtor em questão de construir perfil de solo, né? Ou seja, com que a planta ela tenha mais capacidade de alcançar níveis mais profundos do solo. E com isso a gente tem uma preparação antecipada de correção com calcário, gesso agrícola, que vão neutralizar essa acidez, né? Vão corrigir essa acidez e neutralizar o alumínio, que é tóxico para a planta. A correção do solo faz parte da agricultura de precisão. No Cerrado Goiano, o terreno possui manchas de características diferentes que podem levar a variações de produtividade. Agricultor local, Fábio conhece as peculiaridades de cada talhão. Nesse talhão aqui, exatamente, a gente está indo mesmo um pouco pelo histórico dele e jogando um pouco de calcário em função, como o terreno é um pouco arenoso, luxivia muito, a gente tem que andar investindo um pouquinho mais nessas áreas. A produtividade no local na última safra foi de 62 sacas por hectare. A meta para a próxima safra é de 80 sacas, o que justifica o alto investimento em correções. Preparar bem o solo para o próximo plantio. Já os investimentos em maquinários e tecnologias para a redução de emissão de gases poluentes devem ficar para os anos seguintes. Isso porque a redução da taxa de juros de 1% em programas como Moder Frota e ABC não foi suficiente para os produtores no anúncio do Plano Safra. No último dia 7, o governo federal disponibilizou oficialmente 190 bilhões de reais para o plano, sendo 550 milhões para o seguro rural e 1 bilhão e 400 milhões de apoio à comercialização. O próprio Ministério da Agricultura reconheceu que os valores não atenderiam nem metade dos produtores do país. Em nome deles, a CNA aproveitou o lançamento do plano e propôs mais recursos para o seguro rural e uma gestão planejada e de longo prazo para o setor. Bandeiras que a entidade segue defendendo a partir de agora. Tem alguns pontos que são fundamentais para a gente ter uma política agrícola mais moderna e eficiente. Por exemplo, a gente vai continuar brigando para que haja uma mudança no funding de financiamento da safra, tanto oficial como privado, melhorando o ambiente regulatório, que pode atraindo mais investidores internacionais, otimizando o gasto público, que é aquilo que realmente interessa para o produtor rural, que você tenha menos custo com a máquina, para sobrar mais recursos para a atividade fim, que seria o crédito agrícola. Outra forma é buscar instrumentos mais modernos de comercialização e para isso há uma proposta do Programa de Garantia de Renda que a gente já vem tratando com o Tesouro, com o Ministério da Fazenda, o Ministério da Agricultura, que aí teria um prêmio para subvenção, né, do programa para um programa de opções de venda, né, visando o mercado futuro, tudo isso com foco de modernizar a política agrícola. E por fim, né, buscando uma proposta robusta para uma lei agrícola plurianual. Com isso, o produtor poderia ter mais um horizonte de planejamento, né, mais estável diante das oscilações frequentes que nós temos no mercado agropecuário. Desenvolver uma variedade de sorgo adaptado ao clima seco pode ser alternativa de alimento para o rebanho nos períodos de estiagem prolongada no Nordeste. As primeiras experiências serão realizadas em Alagoas. Alimentar o rebanho no período de seca no Nordeste é mais um desafio para os produtores rurais. A palma é uma alternativa já usada por muitos produtores da região. E agora, a Federação da Agricultura e Pecuária de Alagoas traz uma nova opção, uma espécie de sorgo que pode ser adaptado às condições climáticas do semiárido. A visão nossa da CNA, da Federação da Agricultura, é buscar tecnologia, buscar meios
com que o produtor tenha a sua margem líquida ampliada dentro das suas atividades agropecuárias. Se nós proporcionamos maior produtividade, com mais tecnologia ao produtor, esse produto terá menor custo e melhores resultados para o produtor. Pelo projeto, o sorgo pode ser usado na fabricação de açúcar, etanol e outras fontes de energia. Mas com as sementes híbridas do grão, também é possível garantir a alimentação do rebanho em períodos de forte estiagem e assim aumentar a produtividade e a renda dos pecuaristas. É possível desenvolver variedades em 2 a 3 anos pelas tecnologias aplicadas de sequenciamento de DNA. Então isso é muito importante, isso vai fazer com que o produtor tenha uma oportunidade de produzir o máximo dentro do seu ambiente. O sorgo tem por característica ser mais resistente ao clima seco e a elevadas temperaturas, o que possibilita o desenvolvimento de espécies do grão adequadas para o cultivo em todo o semiárido. O período de chuva do Nordeste ele é curtíssimo, né? Ele vai no mar de 3, no máximo a 4 meses. Isso for uma cultura que realmente híbrida, de um curto período, ele vai ser mais favorável no desenvolvimento da cultura. As experiências vão começar por Alagoas e a proposta é estender a tecnologia para todo o Nordeste brasileiro. Essas sementes estão chegando em Alagoas a partir do dia 15 de julho e nós vamos seguir todo o processo de VCU guiado pelo Ministério da Agricultura. Ou seja, VCU é o processo de valor de cultivo e uso. Segundo esse processo, no final nós vamos ter o volume, a quantidade e os testes econômicos de viabilidade desse produto no Nordeste do Brasil. A experiência vai ser iniciada em Alagoas, testada em Alagoas para ter a garantia da utilização do produto e a eficiência do produto. E logo depois nós vamos expandir isso para o Nordeste e depois para o Brasil todo, para os agricultores brasileiros. Quem produz frutas sabe o estrago e o prejuízo que as moscas podem causar numa plantação. Aprenda uma receita simples para combatê-las e garantir ótimas colheitas. A mosca da fruta causa prejuízos enormes aos agricultores em todo o mundo. Elas atacam os pomares de goiaba, mamão, enfim, 400 espécies de frutíferas. Meu nome é Thiago Campos, sou técnico do Senar e vou mostrar agora para vocês como combater essa praga e evitar perdas na produção. Essa é a mosca da fruta. Parece um inseto inofensivo, mas não é. Algumas espécies de mosca das frutas que ocorrem no Brasil são consideradas pragas quarentenárias em muitos países importadores. O que gera uma série de barreiras que impede a exportação de frutos para consumo sob forma in natura. A larva da mosca, ao se desenvolver no interior dos frutos, provoca um violento desbalanço hormonal, o que causa, por sua vez, amadurecimento desuniforme, culminando na necrose na região afetada e a queda do fruto. Os insetos adultos vivem em média 35 dias e cada fêmea coloca aproximadamente 28 ovos. Isso quer dizer que, nesse período, a população pode crescer em até 5 vezes. As armadilhas do tipo McPhail são feitas com garrafa PET e são colocadas no campo com o suco da própria fruta. Em cada garrafa, coloca-se meio litro da mistura. As armadilhas devem ser trocadas semanalmente. Usa-se de 2 a 4 armadilhas por hectare. Devem ser distribuídas nas bordas dos pomares e próximo das matas. A altura de instalação varia de 1,5 m a 2 metros do solo. A cada troca quinzenal é feita uma contagem das moscas capturadas, a troca da mistura, a identificação da nova data e a assinatura do técnico. Uma planta sadia de tangerina porcã produz em média 50 kg por planta. Isso equivale a uma produtividade de 18 toneladas por hectare. Uma planta com seus frutos atacados pela mosca da fruta pode perder em média 50% da sua produção, o que representa uma perda de 25 kg por planta, ou seja, 9 toneladas por hectare. Os inseticidas registrados no MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, podem ser pulverizados nas folhas sem atingir os frutos. Este controle pode ser feito aplicando-se o produto em uma planta sim e outra não.
Para esta aplicação, é obrigatório o uso do EPI, Equipamento de Proteção Individual. Procure o Senar da sua região. Senar, a maior escola da Terra. Você pode rever esse e outros vídeos da coleção Senar em Campo no portal www.senar.org.br e também baixar o aplicativo nas lojas da Apple e Android. O CNA em Campo termina aqui. Eu te espero na próxima quinta-feira, ao 12h05. Até lá!